levar pra gente foi visando isso. O que essas mulheres pensam, o que essas mulheres fazem. Eu passei por isso, então eu sei exatamente o que elas sentem, o que elas pensam. Porque eu também pensei nisso. E aí levar a minha história e os colegas ajudarem a levar essa história e a fazer elas entenderem que é possível sim sair desse ciclo, porque é um ciclo que o cara de comércio, às vezes as mulheres, como teve um caso, até de homem mesmo lá no podcast, um caso de mulheres que começam com uma fala mais alta, uma proibição, depois um empurrão, e daí vai se agravando. Como a gente fala, a violência doméstica ela não começa com o cara batendo. Se fosse assim, as mulheres não ficavam no relacionamento. Se o cara chegasse me batendo, eu ia ficar com ele muito. E às vezes a gente tem consciência do que a gente está passando, de que a gente está sendo vítima de violência doméstica, mas a gente não consegue sair. Talvez pela dependência emocional, talvez pela questão financeira. E aí fazer com que essas mulheres entendam que é possível sim sair, que elas podem sim sair e que não, isso não é normal, que não é normal aceitar que o homem levante a mão com uma mulher, que o homem grite com uma mulher, ou que o homem tente menosprezar uma mulher, porque também tem a violência psicológica, a violência verbal, tem tudo isso que às vezes o cara ele quer mexer com o psicológico da mulher e tenta diminuir a mulher, como aconteceu comigo também. Infelizmente, eu passei por essas fases e entender que elas entendam que não, que elas podem sim, e que tem sim pessoas que orem por elas, tem sim estudantes que estão aqui organizando um projeto como esse para dar voz a quem tem voz e não consegue falar, para dar auxílio para quem precisa de ajuda. Tem o Instituto Humanas e outros institutos aqui no Amazonas que tem esse intuito de ajudar essas mulheres. Tem uma curiosidade agora, quando a Leonardo estava falando, e que eu lembrei, que lá no Instituto teve uma informação que me surpreendeu bastante. E essa violência, mesmo depois de ajudarem já estarem sendo tratadas e sendo acolhidas de certa forma, ela continua mesmo depois. Porque sem os agressores e quem, etc., eles ficam no dando presente para elas lá no Instituto. E quando a gente soube disso, a gente ficou, cara, absurdo. E o pior é que a gente presenciou isso recentemente, não foi? Foi que mandaram um presente para a pessoa para tentar reconquistar ela. Isso é o que mais acontece, é o que mais acontece. E meio de ficar sozinho. Pois é, mas quando a gente vê muito, a gente tem contato muito perto, assim, quando a gente vê essa foi No entanto, uma experiência. a gente só escutava de relatos, né? A gente nunca tinha convivido, visto de perto uma pessoa assim, vivenciado, mas acaba vivenciado, né? Já conseguiu vivenciar no episódio desse. Não é a reação dele. Mas e ela ficou bagunçada, mas como é uma pessoa muito firme, assim, muito forte, ela suporta. Mas basta ser uma pessoa mais todas que são exato. Quando tá muito abalado já. Foi o que a psicóloga disse pra gente. Foi o que a pessoa Eu aceitava. No entanto, eu tenho amigas que passaram por isso. Que eu ficava pensando assim, nossa, por que tu aceita ser tratada desse jeito? Ah, é porque ele fala que sem ele eu não vou encontrar alguém melhor que ele, porque eu tenho uma filha. E é ele que sustenta. Aí eu ficava com o pensamento, meu Deus, eu jamais aceitaria isso. Então esse trabalho, tanto mudou a nossa visão como pessoas que vêm de fora do relacionamento, também mudou a comunidade, porque nós aprendemos que quando a pessoa ela fala e o outro escuta, também é um calmante, é um remédio para ela. Não adianta a gente ficar de fora só julgando a pessoa sem saber de fato. Saber de fato o que realmente está acontecendo. Então, psicólogo, quando a mulher já tem filho, né? Pô, tu acha que alguém vai te querer se limite, já que o filho Exatamente. Essa é a forma do agressor. E entra na mente da pessoa. Literalmente, entra na mente da Não consegue botar aquele medo e pular. Como ele lá falou, começa pelo psicológico. Imagina, você foi criada numa família onde te dão amor e de repente você vai para um relacionamento onde a pessoa ela começa a modificar totalmente o seu psicológico. E sabemos que o psicológico ele destrói a pessoa. É melhor você levar um tapa logo do que a pessoa ficar brincando com o seu psicológico. Então a gente teve vários resultados positivos. Tivemos vídeos, relatos de pessoas que
se emocionaram com tudo que o Pedro falou do nosso podcast e tudo mais. E também trouxe experiências novas, uma visão totalmente diferente daquilo que nós não tínhamos. Nós passamos a ter, a saber ouvir, a saber ter uma... Como agir, mas não era essa palavra que eu queria usar, mas obrigada. As pessoas se sentiram acolhidas. Porque, como a senhora falou, elas querem ser ouvidas. Naquele momento, elas querem só desabafar. E muitas das pessoas, elas não têm com quem desabafar. Porque existem muitas pessoas, e até mesmo os familiares, que só julgam. E como a psicóloga Jennifer disse, muitas elas acabam cedendo e voltando para aquele lá que é agressivo, porque ela acha que vai ter uma mudança. Mas, no fundo, a gente sabe que quando começa com o psicológico, vai para a física, não muda. Então, a universidade, ela teve um vínculo com a comunidade, através da gente que desenvolveu esse projeto. No início foi bastante complicado para cada um de nós saber como que a gente iria desenvolver um projeto tão delicado. Porque muitas pessoas também não gostam de se expor. Mas através de idas ao Instituto Humanas, de falas, de preparação, de podcast, de tudo. Muitas conversas, muitas rodas de conversa, nós podemos abranger um pouco mais a nossa experiência de vida. E assim também trazer voz para as pessoas que não conseguem. E também verificar que tem muitas mulheres que não conhecem seus direitos. Fora as dificuldades que elas têm de ter acesso ao serviço público. A psicóloga do Instituto Humanas fala que quando elas não têm condições financeiras, elas precisam vir de barcos de fora para cá para serem acolhidas. Às vezes elas têm que pagar o Uber das mulheres para irem para o instituto, e muitas das vezes eles também não têm recursos para tal coisa. Então a gente acha que é só uma bolha, mas não, é algo que está no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é só na cor de pele, não é só na cultura, mas abrange tudo. Então hoje temos uma índice muito alta de mulheres que são reféns de agressores. E o mais absurdo foi que também a psicóloga falou que não é só homens que são agressores. Que mulheres também são agressoras de outras mulheres. E aí eu fiquei, meu Deus. Então, no podcast a gente teve perguntas de homens que também são vítimas de violência doméstica contra homens. Tem homens que não sabiam que a Lei Maria da Penha também serve para homens, também atende os homens. O podcast ele serviu muito para a gente sair dessa política de só a mulher vítima de violência doméstica, porque é uma social que é só pensamento social. exatamente mesmo. Sai desse exclui assim, Aí tem lá no podcast as perguntas desorganizadas. Eu sou homem, o que eu posso fazer? E quando o homem também é vítima? Também tem casos de mulheres que já mataram outros homens. Também tem casos de mulheres que agridem homens. E diariamente, e o cara lá, porque é homem e não pode fazer nada, porque homem não bate mulher. Tem homem que tem esse conceito e às vezes ele vai ter a dependência emocional, ele vai aceitando. Fazendo coleta de quantos homens buscam a delegacia para fazer denúncia. São rechaçados, são rejeitados, a situação deles é que a gente chamou a primeira polícia, quando a gente teria para passa esse É porque vocês vão ver por que os homens que são vítimas de violência não dão assim. logo no começo nosso intuito foi mais sobre as mulheres negras e indígenas, mas a gente viu que o projeto ele abrange tudo. Então, como o Francisco veio falando no grupo, a gente vai estabelecer mais, vai andar mais com esse projeto. Não só parar O aqui. projeto não termina aqui, vai continuar. Não é só um projeto de semestre. Cabeça. Vou passar a palavra para Clara. Bom, encerrando a nossa apresentação, eu quero dizer que a luta contra a violência de gênero, ela vai muito além de ações coletivas como essa, né? Mas ela fica também, ele luta e reforça o direito à transformação social. Ele defende muito os direitos humanos voltados mais em relação à mulher.
Eu quero agradecer de toda a equipe, nossa orientação, que foi muito importante para todo o processo de tudo, de todo o andamento ele participou. Eu fico valeu. Quero agradecer a toda a equipe, a qual compartilhou, né? Porque são todas mulheres que são capazes de falar sobre o seu enfrentamento com o violência. E também ao Instituto Humana, que não tem nenhum representante aqui, mas a gente quer deixar bem claro isso. Eu quero dizer que o nosso projeto da disciplina especialista acaba aqui. Mas ele continua nas doenças, nas falas e nas ações que a gente visa promover de resíduo. Para deixar ninguém marcado tudo uma coisa. Cada cicatriz carrega uma história. E eu espero que todos nós possamos, com essas histórias, escutar mais e transformar as nossas vozes em justiça. Com toda a sua equipe a primeira vez. Depois, você colocar a sua história e entender a sua posição. É você encorajar, é você dar o seu lugar de fala para outras pessoas saírem dessa dor, saírem dessa situação que coloca meio que em placa carente. E você teve a coragem, você deu o primeiro passo e você viu que é possível. Se foi possível e acontecer com você, com certeza o teu trabalho vai pegar muitas outras mulheres. E também vou falar, cara, se é uma vez, e tá sofrendo e sofreu, né? Porque isso foi no verbo do passado. E sofreu. Por tudo isso, eu consigo também dar um passo a mais, eu consigo sair desse caminho, eu consigo. E aí você vai dar espaço para as mulheres tentar, né? Então, assim, parabéns pela sua coragem, né? Parabéns à equipe que soube acolher a colega. Uma proporção de abraçar mesmo a causa e sair desse espaço que é a sala de aula. Às vezes, os professores provocam em você, justamente para você ir fora ela, não viver, para vocês sentirem o gosto, né? Experimentar o que a sociedade aí enfrenta, né? Porque às vezes a gente vive no nosso mundo e não é a nossa realidade. Mas quando o professor dá uma proposta para o trabalho, logo no início a gente olha o quê? Aí o professor inventa cada marmota. Meu Deus, ele poderia fazer uma coisa muito mais fácil, mas ele está provocando vocês, principalmente. Como não sei se eu estou sonhando direito, né? Mas tocando vocês, olha, só que é uma área social mas é algo que vai atiçar vocês a resolver. Então, eu quero fazer o direito, mas eu quero fazer o criminal, porque eu passei por isso e eu vou ter uma fala. O criminal não entender a minha vida. Então, assim, isso aí é provocar mesmo. E a faculdade é isso, provocar. E como veio da fala de vocês, a própria boca de vocês, o trabalho não vai parar por aqui, né? Então, dando oportunidade, façam rodas de conversa, rodas de conversa pela instituição. Às vezes, eu vejo que as pessoas sorrindo, mas a gente não sabe o que ela passa, a opressão que ela passa dentro da casa. Então, assim, eu falei pra eles que é uma problemática tão antiga, mas que ela é tão atual, né? Então, assim, dividam, sentam, conversam, às vezes assim, vocês querem e a partir daí, vocês vão encorajar o dia. Obrigada. Sigam a gente no Instagram. É porque a vida Obrigada, parabéns.